são os implantes dentários? Os implantes dentários, eles são, sem sombra de dúvidas, os melhores substitutos para os dentes que foram perdidos. Eles são indicados para pessoas que perderam um ou mais dentes e que precisam voltar a comer com qualidade, a sorrir com segurança e a ter maior qualidade de vida. O implante dentário é a melhor opção para substituir um dente perdido, já que as outras opções são a prótese removível e a ponte fixa. A grande desvantagem da prótese removível é que, além dela não ser estética por conta daqueles grampinhos geralmente metálicos que ficam expostos, ela não garante segurança para mastigar e para falar. Ela tem que ser removida após cada refeição para higienização e ela também gera uma grande sobrecarga nos dentes adjacentes, ou seja, nos dentes em que é apoiado os grampos. A outra opção seria a ponte fixa, que tem a grande desvantagem de também apoiar nos dentes vizinhos e precisar de um grande desgaste em cada um deles para poder apoiar a peça. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor opção é o implante. Os dentários são feitos de titânio, um material biocompatível, ou seja, um material que não dá rejeição pelo corpo humano. Sendo assim, é um procedimento extremamente seguro, feito no próprio consultório odontológico, sob anestesia local, o que é um procedimento livre de dor. A questão da dor, quando se pensa em cirurgia do implante, é uma preocupação constante dos pacientes, mas hoje em dia a gente conta com técnicas modernas e muito precisas, além de anestésicos eficientes e muito potentes. Então a dor não precisa ser uma preocupação quando a gente pensar em implantes. São feitos em duas etapas. A primeira etapa é conhecida como fase cirúrgica, ou seja, é quando há a inserção, a colocação do pino de titânio para substituir a raiz do dente que foi perdida. Passado 4 a 6 meses, ocorre a completa cicatrização do implante, também conhecida como ósseo-integração. Então é feita a segunda fase, ou seja, a fase protética, em que é colocado a coroa de porcelana sobre o implante propriamente dito. Essa segunda fase, essa coroa de porcelana, é o que fica aparente e evidente na boca. Ela é feita da mesma cor dos dentes adjacentes, do mesmo formato, com a mesma anatomia e fazendo uma oclusão, ou seja, um encaixe perfeito com a arcada oposta. Neste período de cicatrização dos implantes, o paciente não fica sem os dentes. Logo após a cirurgia, no mesmo momento, é feito um dente provisório para que o paciente aguarde de forma tranquila esse período de ósseo-integração, que varia de 4 a 6 meses para completa definição do implante com a coroa de porcelana. Os implantes, eles também podem ser colocados, em muitas vezes, logo após a extração do dente. Ou seja, se o seu dente foi condenado por algum motivo e você vai precisar extrair aquele dente, a gente consegue fazer o implante naquele mesmo momento para o paciente passar por um pós-operatório só e por um momento cirúrgico só também. Implantes dentários são indicados para pacientes acima de 18 anos, já que pacientes com menos idade ainda não tiveram o completo desenvolvimento, o completo crescimento dos ossos da face. Os implantes também são contraindicados para pacientes que fazem uso de uma medicação à base de bifosfonatos, como os alendronatos, que são medicações usadas principalmente para corrigir algum problema ósseo, como a osteoporose. Os implantes também são contraindicados para pacientes que fizeram radioterapia num período menor que 5 anos em região de cabeça e pescoço. Já os pacientes que são diabéticos ou hipertensos podem sim fazer implantes, desde que estejam controlados. Por isso é importante sempre uma consulta prévia à realização dos implantes, para que seja avaliado todo o quadro de saúde do paciente e também sejam solicitados os exames necessários. Não existe uma idade máxima para a realização dos implantes, desde que os exames e a saúde do paciente estejam de acordo com o que a gente precisa para poder estar realizando a cirurgia. Muitos pacientes têm medo de perder o implante,
mas segundo a literatura científica, esse índice é muito baixo e acontece somente de 2 a 5% dos casos. Existem vários fatores que podem ser levados em conta, mas os principais fatores associados à perda do implante, ou seja, a problemas na cicatrização dos implantes, é o fumo, ou seja, o tabagismo, e também a diabetes descompensada. Quando nós perdemos um ou mais dentes, acontece um completo desequilíbrio na nossa mastigação. Por quê? Temos no total 16 dentes superiores e 16 dentes inferiores, que se articulam, ou seja, se encaixam para uma boa mastigação. Quando a gente tem a perda de algum dente, acontece uma sobrecarga mastigatória naqueles dentes que estão restando, o que a longo prazo vai prejudicar muito esses dentes. Por quê? Muitas vezes a gente tem um dente exercendo a função de 2, 3 e até mais dentes. Por um curto período de tempo, eles aguentam, mas por um período maior, não dá certo. Então, vai sendo uma perda progressiva. Além disso, quando a gente tem a perda de um dente, todos os dentes se movimentam. Por quê? Os dentes, eles tendem a se tocar, eles querem se tocar. Então, se a gente perde um dente, o dente de trás, ele tende a vir para frente, o da frente tende a vir para trás, o de cima ele desce, ou se for o contrário, o de baixo também ele vai levantar. Então, há uma completa desarmonia. Por isso, a gente sempre indica, se perder um dente, a gente tem logo que repor. Por mais que não seja uma área estética, qualquer dente perdido, ele vai trazer muito prejuízo na nossa mastigação e no equilíbrio total da nossa boca. Então, não tenha dúvidas. Hoje, a nossa melhor opção para poder substituir um dente perdido são os implantes dentários. Quem faz fica muito satisfeito, não se arrepende, e é muito satisfatório para a gente ver como os pacientes conseguem recuperar a autoestima, conseguem ter uma melhora na qualidade de vida, uma melhora de forma geral na mastigação, na fala. E é muito prazeroso a gente poder comer o que a gente quer, a gente poder conversar sem se preocupar, a gente poder dar risada, a gente poder tirar uma foto. O nosso sorriso é o nosso cartão de visitas. Então, cuidando dele, repondo os dentes perdidos, é meio caminho andado para a nossa saúde e para o nosso bem-estar.